Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Esse quadrinho que na verdade são 3 quadrinhos. Bon Wheeler, Dylan Mouse e Gansonever. Subtítulo para reunir esses 3 quadrinhos, que dá o critério de reunião desses 3 quadrinhos, é Homenagem aos grandes heróis dos quadrinhos italianos. Esse aqui, minha gente, é um quadrinho que eu não poderia deixar de comentar aqui no Ministério. Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos paródias dos personagens de Bonelli feitas na tradição Disney. A Disney italiana, só lembrando que os personagens Disney eles são licenciados, então há produção de histórias Disney em diversos países do mundo. Não nem tantos países assim, mas por exemplo, a Itália, a Dinamarca são as principais produtoras, a Holanda produziu acho que alguma coisa, o Brasil voltou a produzir recentemente, e no contexto da Disney italiana há uma longa tradição de paródias de obras literárias. Por exemplo, a paródia da Divina Comédia, a paródia do Drácula, a paródia de Metrópolis, a paródia de Moby Dick, de Orgulho e Preconceito. São muitas paródias, muitas. E várias delas estão saindo aqui no Brasil nesse selo Graphic Disney, que lança nesse formato grandão. Só pegando aqui uma revista formato tradicional de super-heróis, vocês verem o formato dessa revista, dessa Graphic Disney. É nesse formato enorme aqui. E, bom, são várias paródias literárias, como eu disse, estão saindo aqui. No caso desse gibi aqui em específico, ele traz paródias, mas ele não traz paródias de literatura. Não são quadrinhos parodiando a literatura. São quadrinhos parodiando quadrinhos. É uma tradição de quadrinhos parodiando outra tradição de quadrinhos. Bom, uma tradição italiana parodiando outra tradição italiana. Os personagens parodiados são o Tex, o Dylan Dog e o Nathan Never. Bom, é assim, vale dizer, não custa dizer isso, por isso que eu disse uma tradição italiana parodiando outra tradição italiana, porque Bonelli e Disney são duas das grandes forças aí do quadrinho italiano. São quadrinhos de massa na Itália. E não raro há artistas que trabalham produzindo quadrinhos Disney e produzindo quadrinhos Bonelli. Nesse álbum aqui há alguns, há o Corrado Mastrantuono, há o Paulo Mottura, o Bruno Ena, o Tito Farati. E isso dá uma das peculiaridades dessas histórias. Que peculiaridade é essa? Que nós temos paródias Disney de personagens Bonelli feitas por artistas que trabalham na própria Bonelli também, para a própria Bonelli. E, assim, não raro, quem está fazendo a paródia aqui já trabalhou com o personagem oficial. Mas vamos lá, né? Vamos começar com a primeira história dessa edição, que é Bom em um Ranger em Ação. Roteiro e desenho do Corrado Mastrantuono. O Corrado Mastrantuono é um mestre. Ele faz tanto um desenho realista para Bonelli sensacional, quanto trabalha com os quadrinhos Disney, no qual ele criou esse Bombom Sorriso, que é o personagem que aqui está no lugar do Tex, né? Bom, eu achei essa, das 3 histórias aqui publicadas, a melhor. O enredo é simples, né? Nós temos uma ameaça supostamente sobrenatural chantageando a dona de um rancho para que pague uma quantia enorme ou deixe sua terra. E aí o que nós temos? Nós temos o Bon Wheeler, né? No caso que é o Bombom no lugar do Tex, e indo ajudar essa senhora junto com seus 2 pares, com o par de Tigre, que seria uma versão do Professor Pardal, como Jack Tigre, e o Pato Carson, que é o Pato Donald, como Kit Carson. Gente, o melhor dessa história aqui, de longe, foram algumas piadas visuais. O Corrado Mastrantuono conhece muito bem Tex, conhece os clichês com certa frequência utilizados em Tex. E ele cria situações, posições, falas que remetem muito aos quadrinhos do Ranger. Só que isso no estilo Disney. E aí dá um contraste que é bacana demais, é bem bacana mesmo. Então, o forte desse quadrinho aqui está na construção visual, dessas, estou chamando de piadas visuais, referências visuais, até de enquadramento, coisas assim, só que no estilo Disney, e também de certa brincadeira com clichês do texto da fala, hein? Ao meu ver, como eu disse, essa foi a que eu achei mais legal, até a mais engraçada. Bom, a segunda história, deixa eu pegar aqui, é
Dylan Mouse em O Despertar dos Roedores Invasivos. Dylan Mouse em O Despertar dos Roedores Invasivos. Tá aí. Aqui é uma equipe criativa maior. O roteiro é do... O argumento, perdão, é do Roberto Recchione. Roberto Recchione é um autor que atualmente é o editor do Dylan Dog. O roteiro é do Tito Farati e os desenhos são do Paulo Motura. Paulo Motura é um grande desenhista também. Deixa eu mostrar o desenho do Motura para vocês verem. Essa aqui é um pouco diferente do Corrado Machado Ono, porque essa daqui é uma paródia direta de uma história específica. Não é como a do Machado Ono, que é do personagem, dos clichês do personagem, não. Isso é a paródia dessa história aqui, que é Dylan Dog, O Despertar dos Mortos-Vivos. Aqui a minha edição é a edição da Conrad. Essa é a primeira história do Dylan Dog. Tem também, no Brasil saiu pela Record, eu tenho também, mas não consegui achar. Então a paródia, ela conversa mais direta, conversa não, ela tem como referência essa história aqui. Não é a paródia do personagem apenas, é a paródia de uma história. Inclusive eu acho que o conhecimento da história torna a leitura da paródia um pouco melhor. Torna a leitura da paródia um pouco melhor. Eu ainda não li. Inclusive quando eu estava lendo eu falei, cara, bom, vou ver se agora leio, né? Pego essa edição do Dylan Dog aqui para ler. Bom, a primeira história do Dylan Dog, né? Não só por causa da paródia, mas é uma história que, bom, você já devia ter lido há certo tempo. Está sempre na fila e nunca é lida. Mas enfim, quer dizer que não vai entender? Vai entender, você vai entender. Conhece um pouquinho de Dylan Dog e vai entender. Eu entendi perfeitamente, mas a referência é mais direta. Os desenhos de Paulo Motura são ótimos e há um texto muito legal, esse texto aqui, que é um texto que fala sobre os paralelos que existem entre o Dylan Dog e o Mickey. Olha só. Ambos se ocupam de mistérios e destinam uma certa dose de autoironia. Ambos contam com um assistente esquisito e têm como um amigo um oficial de polícia ladeado por um subordinado tapado. Cara, o Mickey lá, o Sintra, né? Cara, é muito legal. Dylan Dog e Mickey, duas instituições dos quadrinhos, possuem muita coisa em comum para quem vive em universos narrativos tão distintos. Então, por que não tentar aproximar seus mundos? É realmente... Inclusive, uma coisa que eu esperava mais aqui é porque, bom, o Dylan Dog tem o Groucho. O Mickey tem o Pateta. Então, o Pateta seria o Groucho. Eu esperava um pouco mais dessa versão Groucho do Pateta. Mas, enfim, a ideia aqui realmente foi mais a parodiar a própria história. E por último, olha só que desenho bonito do Paulo Motura. Né? O cara manda muito mesmo, né? Olha só. Bom, a última história é a história do Ganso Never, o agente especial Alfafa. Deixa eu pegar aqui. O roteiro é do Ricardo Secchi e os desenhos são do Alessandro Perina. Bom, quem faz às vezes do Nathan Never, que é o personagem... Nathan Never é um personagem de ficção científica, série de ficção científica da Bonelli. Passa aí no futuro que lembra um pouco Blade Runner. E aqui tá quem nós temos é o Gansolino, né? O Ganso Never aí é o Gansolino. E o que nós temos? Nós temos o futuro do Nathan Never reinventado para tudo girar em torno do tema da comida. Nada mais a ver com Gansolino do que isso. E algumas ideias aqui são bem criativas para falar desse cenário distópico. Uma delas é a relação do Pataconço com Patinhas. Eu falei assim, cara, que ideia boa aqui para mostrar o caminho de retenção ainda maior da riqueza. Bem interessante. Tudo girando em torno do tema da comida. Bem interessante. E dando um parecer assim, tanto sobre essa história como sobre as demais, eu achei as histórias divertidas, mas elas não são picos das histórias Disney. Isso vale dizer. A pessoa vai pegar assim, isso aqui é um pico. Não, não é. E nem foram pensadas para ser. São histórias comuns com desenhos belíssimos. Deixa eu mostrar um pouco mais os desenhos do Ganso Never aí que eu não mostrei, né? São desenhos muito bons, inclusive esse formato do Graphic Disney valoriza ainda mais a arte. Mas uma coisa que eu tenho que ser sincero é que eu acho que elas funcionam melhor para quem conhece os personagens. Há várias paródias Disney literárias que funcionam por si só. Por exemplo, a pessoa não leu Moby Dick e lê a história lá a paródia que saiu no Graphic Disney, que foi o primeiro quadrinho Disney comentado aqui no canal. Bom, vai ler e vai ser de boa. Aqui eu acho que até para, por exemplo, as piadinhas do Mastranto Ono visuais, a pessoa vai sacar mais se ela já lê o texto.
Isso eu acho que é importante, assim. Dentre as três, a que menos depende disso é a do Gansonever, essa última que eu mencionei aqui agora. Mas ainda assim, a pessoa vai aproveitar mais, se conhecer, saber, pelo menos conceitualmente, que é o Nathan Never, tinha lido uma história. Isso aqui é um título que é curioso, né? Eu fiquei pensando. É o tipo de trabalho que funciona como homenagem de fã. Esses autores trabalhando aqui, imagino que seja até, de certa maneira, claro que é o trabalho deles, mas divertido produzir. E eu fiquei feliz de ver isso publicado aqui no Brasil, nesse formato, né, nesse formato. Como eu disse, é um quadrinho que eu não podia deixar de comentar aqui no canal. Por que eu não podia deixar de comentar aqui no canal? Porque, cara, eu estou sempre falando de Bonelli. Bonelli é uma das prioridades da casa. E acredito eu que seja o canal, bom, pelo menos desligados a quadrinho em geral, não tematicamente só Disney, desses canais mais generalistas, vamos colocar assim, que mais fala de Disney. Então, aqui temos um pouco a junção das duas coisas. É isso, minha gente. Acho que é isso que eu tinha para dizer, para comentar com vocês. Tá aí o meu olhar sobre Bon Wheeler, Dylan Mouse e Gansonever, né? Gansonever. Eu acho que cheguei a comentar aqui que alguns desses autores trabalham para Bonelli também, né? Dei uma listinha lá, mas só vou pegar aqui atrás, ó, o Corrado Machado Ono com certeza, o Roberto Vecchione com certeza, o Tito Farati com certeza, o Ricardo Sec fez história já do Nathan Never. Quem eu não tenho certeza, e acho que eu botei na lista lá no início como se trabalhasse, achei, bom, melhor colocar isso aqui do que na errata, é o Paulo Motura. Só lembro do Paulo Motura em Histórias Disney. Acho que eu saí dando a lista lá um pouco de maneira leviana, assim, de maneira leviana. Bom, citando os nomes, Paulo Motura não tenho certeza se já fez quadrinho para Bonelli, né, para Bonelli. Mas esses outros que eu estou mencionando aqui, com certeza, assim, né, com certeza. E a história, essa história do Dylan Dog que é parodiado aqui é uma história que foi escrita pelo Tiziano Sclavi, né? O Roberto Vecchione faz o argumento, o Tispato faz o roteiro, mas a base é uma história do Tiziano Sclavi, que é a primeiríssima história do Dylan Dog. Enfim, minha gente, já dei para dar uma corrigida aqui numa informação que podia estar pouco precisa, já estou girando um pouco em torno do rabo, daqui a pouco fico só me repetindo. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Tá aí meu olhar sobre essas paródias. Gostou do vídeo? Dá aquele teu joinha, compartilha, se inscreve no canal. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Todos os dias tem vídeo sobre quadrinhos por aqui. Lembrar do link da Amazon, caso você fazer alguma compra, um livro, um quadrinho. Bom, entrando por esse link você ajuda demais o canal. E eu vou deixar também o link para essa edição aqui, caso alguém tenha interesse. Lembrando que essa edição é edição lançada no Brasil pela editora Panini, né? É isso, minha gente. Paro por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.